Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos começando agora uma nova lição, temos uma nova revista e nós vamos nos colocar diante de Deus hoje com um tema muito sugestivo, conhecido como recomeçar, um grande desafio. E esse tema tem muito a ver com a nossa realidade hoje, recomeçar. Recomeçar significa você começar novamente. Mas começar novamente o quê? Dentro do contexto sugerido nesta lição, nós vamos recomeçar a partir do momento em que Deus ordena o povo dele a retornar depois de um período de 70 anos em um cativeiro. Deus visita o seu povo e o convida para retornar, dar ao povo uma nova esperança do retorno à sua terra. Para esse estudo da palavra do nosso Deus, conforme registrada no livro de Esdras e também Neemias, nós vamos ver o contexto de um povo que estava no cativeiro da Babilônia e agora nós vamos ver Deus intervindo nessa situação para mudar a história desse povo. E nós vamos ver que duas pessoas muito importantes usadas por Deus, que é o contexto bíblico registrado em Esdras e também em Neemias. Pessoas que foram usadas por Deus e elas se colocam na brecha para dar um novo rumo à história do povo de Deus, conhecido como o povo de Israel. E isso envolve recomeço para a nação de Israel. O povo de Israel estava no cativeiro há 70 anos, no cativeiro babilônico, e agora Deus ordena ao povo que é um momento de fim de cativeiro e Deus trará o seu povo de volta à sua terra. Eu fico imaginando algum momento na vida de cada um de nós quando se fala de recomeço. Qual seria a nossa reação diante de um recomeço? Aquele momento quando nós temos que pensar na nossa trajetória de vida, como seria esse recomeço? Esdras e Neemias são dois servos do nosso Deus que encorajam a enfrentar desafios que envolvem recomeço. E Deus vai usar esses dois servos deles. Interessante que Esdras, ele era um sacerdote. Neemias, um servo de Deus, que estava a serviço de alguém muito importante. E a atitude de Neemias também é muito interessante quando ele se envolve com a questão do povo de Israel. A realidade de Israel era muito diferente. Jerusalém estava sendo destruída, o povo estava distante de Deus e de sua própria terra. O lugar de adoração tinha sido destruído, abandonado. Esdras e Neemias, movidos pela consciência de pecado, mas também servos do poder de Deus e também das promessas de Deus, e como o povo de Israel, decidem recomeçar uma nova história para o povo de Israel. Esse recomeço tem a ver com o propósito e a reconstrução de Jerusalém como o local de adoração a Deus. Eu quero ler com os irmãos Esdras para a nossa lição de hoje. Esdras, registrado no capítulo 10, Esdras capítulo 7, quero ler com os irmãos. Esdras capítulo 7, o versículo de número 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos.
O 9:15, do mesmo livro de Esdras, diz assim, capítulo 9, versículo 15: Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no delito, no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto, por causa do pecado. Ele reconhece o pecado. E o capítulo 10 de Esdras, versículo 1, diz assim: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Nós vemos aqui um preparo do coração, uma confissão de pecado, um reconhecimento de pecado, uma humilhação diante de Deus. E no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que ele estava chorando, estava jejuando? Na verdade, ele estava chorando pela condição em que o povo de Deus estava vivendo lá no cativeiro. O povo de Deus estava vivendo no cativeiro. Isso trouxe muita tristeza para Neemias. E nós temos aqui nesses dois escritores, meus irmãos, nós vamos estar comentando a questão do recomeçar, né? O recomeçar é um grande desafio. O recomeçar é sempre um grande desafio. E o recomeço tem a ver com o coração quebrantado, com confissão de pecado e reconhecimento. Tudo isso sinaliza o desejo de estar próximo de Deus e a consciência de que em Deus nada, de que sem Deus nada podemos fazer. Precisamos ter essa consciência. Sem Deus nada podemos fazer. Nós estamos vendo aqui, observamos aqui o comentário tanto de Esdras como Neemias, homens que foram desafiados a propor para o povo de Israel 70 anos no cativeiro, isolado do contexto de Jerusalém. Mas nós vemos aqui a proposta de um recomeço de vida na determinação do nosso Deus. E nós vemos que o interesse de Deus pelo povo dele nunca deixou de existir. Nós vemos Deus aqui, na verdade, corrigindo o povo por um período de 70 anos no cativeiro babilônico. Mas nessa trajetória de 70 anos, Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre foi esse Deus presente. Então, nessa lição que nós estamos hoje extraindo para a nossa meditação espiritual, a ideia que passa e que Deus passa para nós aqui é que Deus é sempre um Deus presente. Ele dá sempre uma nova chance de recomeço. E quando nós observamos a postura de Neemias, a postura de Esdras, é uma postura que nos leva a entender a nossa condição de pecadores diante de Deus e a necessidade que nós temos de nos humilhar perante o nosso Deus. E João, o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus vai deixar bem claro que Jesus vai dizer que
é impossível fazer nos envolvermos em qualquer situação fora do propósito dele. Nada podemos fazer se Jesus não estiver nos conduzindo. Remete à ideia de humildade. Então, sem mim, Jesus está dizendo, nada podeis fazer. E é muito bom que, dentro dessa visão de dependência de Deus, nós possamos reavaliar toda a nossa trajetória de vida com Deus. Sem mim nada podeis fazer, é o propósito realmente de Deus para a igreja dele hoje. Que nós sejamos capazes de nos colocar na dependência do Senhor. Porque essa ideia de super inteligência ou super sabedoria, muitas vezes ela vem movida de uma certa vaidade. E nós que servimos ao Senhor, precisamos estar movidos com a mesma humildade que houve em Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela vai exatamente dizer para nós, na palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Isso se chama humildade, remete à ideia de humildade. E lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, o Senhor vai dizer bem claro, a palavra de Deus é muito clara ali, o nosso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O povo de Israel levou 70 anos naquele cativeiro. E Deus está visitando o povo agora com uma proposta de nova vida, uma vida na dependência dele, uma vida reconhecendo que ele pode mudar as circunstâncias, mas vai depender do nosso relacionamento com ele, vai depender do estilo de vida que nós estamos buscando em Jesus. Por isso, quando a gente vê aqui o registro de Neemias, é muito lindo. A palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Jejuar e orar significa dependência de Deus. Por mais capazes que muitas vezes nós nos julgamos, mas sem Deus nada nós podemos fazer. E Deus estava exatamente durante esse período de 70 anos no cativeiro, Deus estava querendo uma mudança de vida, uma retrospectiva, ou melhor dizendo, que o povo lembrasse de que é Ele quem pode retornar o povo a um estilo de vida que agrada a Ele. Ele pode fazer isso. O versículo 6 do livro de Neemias, o versículo 6 do livro de Neemias, no capítulo 1, ele diz exatamente dessa maneira: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Uma atitude de humilhação diante do Senhor. Como servos do Senhor, nós precisamos ter essa atitude de dependência de Deus, de reconhecer nossas fraquezas, porque na verdade Deus está sempre pronto para nos levantar. Por isso que o tema é recomeçar digamos, um grande desafio. Recomeçar é um grande desafio porque exige de nós uma mudança de vida, uma mudança talvez de pensamentos, talvez de atitudes. Cada um de nós sabe como é o seu relacionamento diante de Deus. E nesse momento, o propósito de Deus é reconstrução mesmo,
reconstrução a começar dentro de nós. Uma reconstrução de pensamentos a respeito da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, do valor que nós devemos dar também ao nosso próximo. É reconstrução de vida. Deus está sempre no propósito de nos tornar seres melhores, servos mais obedientes, na dependência dele. Então, recomeçar é um grande desafio. Nós estamos vivendo hoje um desafio. Talvez estejamos também aprendendo a viver no contexto nosso hoje de Brasil, aprendendo a viver e a conviver com circunstâncias que nós nunca imaginávamos estarmos vivendo hoje. Mas nós não devemos nos esquecer que Deus sempre está pronto a nos ensinar a recomeçar. Depois ele coloca ainda na lição, dentro dessa lição, alguma lição que nós podemos aprender, além da primeira, reconhecer que o nosso recomeço tem a ver com o coração quebrantado. Não podemos recomeçar uma carreira espiritual que agrade a Deus com um coração cheio de vaidade. É preciso um quebrantamento, é preciso confissão de pecado, é preciso reconhecimento das nossas falhas. Isso é fundamental diante de Deus para que Ele possa cada dia ir mostrando para nós a graça e a misericórdia dEle. A segunda lição, sugerida também aqui, fala de recomeço, falando de lutas internas e externas. Quem não tem lutas internas e quem não tem lutas externas? No caso do povo de Israel, as lutas internas do povo foram bem assim acentuadas. 70 anos de cativeiro, o povo já estava muito acostumado naquela região. Provavelmente o povo já tinha definido algumas estruturas da sua vida na área econômica, na área familiar. E o que nós vemos ali é que, na verdade, o povo, ele reconstruiu durante esses 70 anos na Babilônia, o povo reconstruiu muitas áreas da sua vida, até na questão econômica. E o que nós vemos aqui é que nesse momento agora de retorno, há algumas coisas que nos chamam a atenção no estudo, que é sobre o medo, por exemplo. 70 anos cativo, uma vida estabilizada, agora vem uma proposta de Deus de retorno para a terra, onde Ele havia colocado o povo. Ali, naquele momento, há um medo, um certo pavor de voltar tudo, digamos assim, a uma situação totalmente desestabilizada. E nesse momento, então, há um certo medo no povo, há um certo pavor no povo. E nós percebemos que ali a família já está organizada, inclusive, de acordo com os escritos de Esdras, no capítulo 10 e no versículo 10, nós podemos perceber que diz assim a palavra do Senhor: então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, multiplicando o delito de Israel. O que acontece? O povo de Israel cativo na Babilônia constituiu famílias com pessoas que não tinham nenhum propósito de adoração como tinha o povo de Israel. E nesse momento, então, havia no povo esse medo de retornar à terra de Israel. Havia um medo que geralmente nós também, muitas vezes, somos vítimas do medo. Havia também uma outra circunstância que influenciava muito o povo naquela época, era o sentimento de frustração. Como que vinha esse sentimento de frustração? Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, o povo foi muito humilhado. Viver em cativeiro para o povo foi a primeira experiência que o povo teve
E isso foi muito ruim para o povo sofreu por isso. Agora o povo já estava estabilizado na terra da Babilônia e muitos tinham medo de retornar para Jerusalém, exatamente pelo medo do retorno, pelo medo de toda a situação que já havia passado. Havia uma dificuldade naquele povo de retorno. A outra recomendação aqui que nós também podemos ver, essas lutas internas do povo, era sobre a acomodação. Então, é muito comum as pessoas se acomodarem em algumas situações, mesmo que sejam difíceis. Muitos se acostumam até com as dificuldades. Para muitos é melhor, é mais fácil parar do que recomeçar. Então, realmente, há situações na vida das pessoas e que envolve realmente essa situação. É mais fácil você parar do que mesmo recomeçar. Mas recomeçar na dependência de Deus vale a pena. Recomeçar na dependência de Deus. Esse é o perigo na nossa caminhada com Deus. Ele nos chama para avançar sempre. O perigo de estagnar é muito sério quando nós estamos caminhando com Deus, porque a proposta de Deus é que nós, os servos dele, estejamos sempre preparados para avançar sempre. A palavra de Deus diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O nosso descanso não é aqui. Então a proposta de Deus é que nós estejamos sempre avançando no reino de Deus, avançando no nosso relacionamento com Deus, avançando nos propósitos de Deus, procurando saber qual é o propósito de Deus para o tempo presente, qual é o propósito de Deus para a igreja dele nesse tempo. E para nós concluirmos nessa missão, nós queremos chamar os irmãos também para esse espírito de avançar no reino de Deus, que está registrado na própria divisa da nossa campanha de missões mundiais, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É hora de avançar, é hora de construir, de participar do reino de Deus, é hora de sonhar com vidas transformadas e é hora de nós sermos corajosos, como diz a palavra do Senhor. Nada de medo, nada de covardia, porque nós servimos a um Deus que está no controle de toda a situação. E por último, nós vemos aqui também que é propósito de Deus não vivermos estagnados. Deus não nos chamou para uma estagnação. Nós fomos chamados por Deus para estarmos presentes neste mundo com uma proposta de vida. Uma proposta de vida, não uma proposta de vida, não uma proposta de estagnação. A proposta de Deus é proposta de vida para nós. Por isso, o último ponto dessa lição, ele fala a respeito da igreja de Jesus confiar no Senhor. O que é confiança? É você depositar a certeza de que há um Deus na direção de toda a história do mundo. Nunca a igreja de Jesus esteve sozinha. Nunca a igreja de Jesus caminhou sozinha. Então é preciso nós entendermos que é hora de nós procurarmos estar com a mente voltada para o Senhor, na dependência total do Senhor, sabendo que é dele que virá o nosso socorro, é dele que virão as diretrizes para continuarmos caminhando na direção do reino de Deus. Esses dois servos do Senhor, tanto Esdras como Neemias, eles foram chamados por Deus num contexto muito difícil. Um contexto muito difícil. Mas a verdade é que esses homens
foram encorajados por Deus. Encorajados por Deus. Por quê? Nós entendemos que Deus é esse Deus que tem propósitos de melhorar primeiro o nosso relacionamento com Ele, depois o nosso relacionamento com o próximo. Penso que é muito complicado diante de Deus melhorarmos o nosso relacionamento com Deus e não termos um bom relacionamento com o próximo. E nós vemos aqui em Esdras, capítulo 8 de Esdras, no versículo 22, tanto Esdras quanto Neemias, eles são muito enfáticos em afirmar que o poder de Deus estava sobre a vida deles nesse retorno do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. 8:22, o Esdras, sacerdote do nosso Deus, ele vai dizer: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o odeiam. Esdras tinha certeza que Deus estava conduzindo aquele momento de retorno para Jerusalém. Tinha certeza. Uma das situações na nossa caminhada com Deus é que nós precisamos ter certeza do que Deus está fazendo na nossa vida, ou também através da nossa vida. E por isso Neemias também, no capítulo 2, no versículo 8, ele vai dizer a mesma coisa que disse o nosso líder Esdras. Ele vai dizer assim, Neemias capítulo 2, versículo 8, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que lhe dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Todos esses dois líderes de Deus, eles tinham uma consciência, eles estavam sendo conduzidos pela boa mão de Deus. A boa mão de Deus tanto conduziu Esdras como conduziu Neemias, e olha que foi em tempos diferentes. O período de Esdras foi o período de Neemias foi outro. Mas todos os dois servos de Deus, eles tinham consciência de que Deus estava no controle da vida deles. E esse também precisa ser hoje o conceito que nós temos hoje do nosso Deus. Ele está presente conosco. Deus não é um Deus ausente, Ele é Deus presente. Ele está conosco em toda situação. E nós podemos dizer hoje que a boa mão de Deus está a nos conduzir nesse momento difícil, porque a nação brasileira passa. A boa mão de Deus está a nos conduzir. Então nós concluímos esse estudo afirmando que a confiança em Deus é fundamental para o recomeço. Confiança em Deus é fundamental para o recomeço, seja qual for a situação, seja ela espiritual, seja física, seja emocional. Quantas pessoas hoje com desgaste na área emocional e por isso procuram tantos recursos na área da psicologia? Quantas pessoas também hoje que estão desgastadas na vida espiritual? Parece que a fé ficou abalada, mas nós não devemos de forma alguma estar dessa maneira ou desanimados, porque o nosso Deus está nos conduzindo. Quantas pessoas também que nesse período difícil, porque passa a nossa pátria, quantas pessoas com tantas debilidades já na área física,
também. Quantas pessoas? Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte de Sião não se abala. Vinham as tempestades, vinham os problemas diversos naquela região, mas o monte de Sião permanecia inabalável. E é isso que Deus espera de nós também, que nós permaneçamos firmes no Senhor, a despeito das circunstâncias que nos rodeiam. Precisamos permanecer firmes no Senhor. A proposta desse estudo nessa revista é exatamente essa: reconhecermos onde foi que nós erramos. É o primeiro ponto, é a primeira atitude que nós devemos ter quando alguma situação vem de encontro à nossa fé. Onde eu errei? É um chamamento nosso. Onde foi que nós erramos? Para que nós possamos, então, diante da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que sempre está pronta para nos perdoar, procurarmos também estarmos ouvindo de Deus onde eu posso recomeçar. Porque Deus está sempre pronto para recomeçar conosco. Deus está sempre pronto para nos ajudar a recomeçar. É Ele que estende para nós a sua mão e nos ajuda a recomeçar. Mas é preciso também haver em nós essa sinceridade de confissão para Deus, confissão dos pecados, confessar para o Senhor nossas falhas, confessar para o Senhor nossos limites, confessar para o Senhor onde nós caímos, aonde eu quero chegar. Eu preciso ter um momento de confissão com o Senhor, de onde eu caí, para onde eu estou caminhando, e eu preciso da boa mão de Deus a nos conduzir. E nada melhor do que nós meditarmos nesse momento, exatamente no tema de missões, na divisa, melhor dizendo, da divisa de missões mundiais, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas Ele nos deu o espírito de poder. Todos nós, servos do Senhor, amados do Senhor, nós somos capazes de realizar debaixo da boa mão de Deus. Somos capazes de vencer as dificuldades debaixo da boa mão de Deus. Necessário se faz que cada um de nós seja tomado por esse espírito de coragem para enfrentarmos os dias difíceis que não só a Igreja de Jesus enfrenta, mas todas as pessoas estão passando por essas dificuldades. Mas com uma diferença: nós sabemos aonde está a nossa fonte segura. Nós sabemos de onde tirar força, porque a nossa força vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu quero deixar com os irmãos, para a nossa meditação, uma ilustração de um servo do Senhor, uma ilustração de um servo do Senhor que vive numa região de perseguição ao reino do nosso Deus. Um pastor, servo do Senhor, vive numa região onde é proibido viver Jesus, proibido falar de Jesus, proibido falar do poder de Jesus. Mas esse servo do Senhor, ao viver Jesus, ao falar de Jesus, ele foi conduzido a uma prisão por 20 anos. E só que era uma prisão terrível, onde ele era forçado a um trabalho em lugar perigoso. Imagine um trabalho onde você é trancado para desenvolver um trabalho, e esse trabalho ele
ele produz substâncias nocivas à sua saúde. Lá estava esse nosso irmão, o servo do Senhor. 20 anos esse homem viveu, esse pastor viveu naquela região. Após 20 anos, ele, por ordem desse governo, que o oprimiu durante esses 20 anos e o tirou do seio da família, ele retorna à família. No seu retorno à sua família, ele percebe que a esposa já não existe, está morta. A esposa morreu nesse período de 20 anos, ele perde a esposa. E ele recomeça a vida dele como Jesus naquele local. Só que no local onde ele morava, era dele, era propriedade dele, agora ele tem ali um sistema de segurança do governo daquele país, do governo daquele país, um sistema de segurança que atua naquele país, fez do primeiro pavimento da casa dele um local de segurança. Mas mesmo assim deram a ele a oportunidade de ocupar os 2 últimos pavimentos, o terceiro e o segundo pavimento. Todas as pessoas, para chegarem ao terceiro e segundo pavimento, tinham que passar por esse sistema de segurança que havia na residência dele, desse pastor. Mas ele não temeu. Ele não temeu. Por isso que é muito importante a questão que nós falamos aqui nesse último ponto, da confiança no Senhor. A confiança no nosso Deus, ela é extraordinária, meus irmãos. E ele recomeçou a igreja dele, no terceiro pavimento, a igreja de Jesus, melhor dizendo. Ele recomeça a igreja de Jesus no terceiro pavimento. E Deus vai acrescentando vidas, e chega um período que o terceiro pavimento não dá mais para acomodar um número de aproximadamente 200 pessoas. Então era bem grande. E aí o resultado, ele passa para o segundo pavimento, que também pertencia à casa dele. E começa a crescer, e chamando a atenção que todas as pessoas que subiam para adorar o Senhor, tanto no terceiro quanto no segundo pavimento, eram fiscalizadas pelo sistema que funcionava na parte térrea. Mas as pessoas iam para adorar a Deus. E o mesmo sistema de comunicação que havia no terceiro pavimento, esse pastor conseguiu colocar para o segundo pavimento. Então, os cultos que eram ministrados no terceiro pavimento eram possíveis de serem acompanhados no segundo pavimento. E o que acontece é que a igreja de Jesus foi crescendo naquele local, e chegou um período que não era mais possível ter só um culto por semana. Eles passaram a ministrar 5 cultos por semana. E lá estava aquele pastor, que não era mais um jovem, de aproximadamente mais de 70 anos. Estava lá ele ministrando a palavra do nosso Deus, e vidas sendo alcançadas. O que acontece é que quando chegou um determinado período, aquele pastor foi visitado pelo sistema de segurança daquele país, intimidando aquele pastor. Se ele continuasse com aquela igreja naquele local, ele retornaria para o local de cativeiro onde ele estava. Impressionante, meus irmãos, que o testemunho desse obreiro do Senhor, que ainda está vivo, porque é um testemunho vivo, é um testemunho recente. O testemunho daquele pastor foi o seguinte, para aquelas autoridades: a minha mala está pronta, como eu cheguei, ela já está pronta. Vocês podem me tirar daqui a hora que vocês quiserem, mas eu não vou parar. Você sabe o que é isso? É confiança total no Senhor. É confiança total no Senhor, os que confiam no Senhor. E fez-me lembrar agora da palavra de Deus, lá em Naum 1:7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia.
e conhece os que confiam nele. Meus irmãos, Deus nos conhece. E todas as lutas pelas quais cada um de nós quase sempre passa porque Deus está permitindo e porque Ele sabe que nós podemos suportar, porque Ele está conosco. Então, nenhuma luta vai chegar para nós como servo do Senhor, ou chegará para nós, fora do propósito de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Por isso, o último ponto dessa lição que nós estamos comentando hoje, cujo tema é de desafio, né? Fala de desafio, recomeçar é enfrentar novos desafios. Nós estamos vivendo uma época em que estamos aprendendo a conviver com alguns desafios, mas nós não estamos sozinhos. Essa é a certeza que nós temos hoje. Nenhum de nós está sozinho. Nós temos a presença do nosso Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias, assim diz Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus possa nos abençoar e que haja em nós, cada dia mais, uma dependência desse Deus que nos criou, que cuida de nós e que está nos conduzindo a um propósito de vida cada vez mais próximo dele. Cada um de nós vai caminhando assim. Cada dia nós vamos nos aproximando mais do nosso Deus, porque Ele cuida de nós. Então confiemos nesse nosso Deus, não vamos nos desanimar, vamos nos manter firmes na certeza de que Deus está conduzindo a nossa vida. Eu termino adorando ao Senhor com você e pedindo que você permaneça firme, servindo ao Senhor.